Vamos abrir a palavra do Senhor, Bíblia Sagrada, no livro do Apocalipse, no capítulo 10. Já são 11 horas e 6 minutos. Eu ia ministrar todo esse capítulo, né? Mas em razão do tempo, e como nós também já falamos alguma coisa bastante valiosa agora antes, eu vou ministrar algumas coisas aqui dentro desse capítulo. Apenas alguma coisa que seja extremamente urgente, segundo a necessidade que nós temos. E até meio-dia nós vamos estender essa reunião, então, tá bom? Se eu fosse ministrar tudo, a gente ia até 1h da tarde, né? Mas vamos só até o meio-dia. Então, abra sua Bíblia aí e acompanhe. Vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem, com um arco-íris por cima da sua cabeça. O rosto era como o sol, as pernas como colunas de fogo. E tinha na mão um livrinho aberto. Pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. E bradou em grande voz como ruge um leão. E quando bradou, desferiram os 7 trovões as suas próprias vozes. Logo que falaram os 7 trovões, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo: guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falaram e não as escrevas. Então o anjo que vi em pé sobre o mar e sobre a terra, levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo quanto neles existe. Já não haverá demora. Esse foi o juramento. Já não haverá demora. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. A voz que ouvi, vinda do céu, estava de novo falando comigo e dizendo: vai, toma o livro que se acha aberto na mão do anjo em pé sobre o mar e sobre a terra. Foi, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse. Fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me falou: toma-o e devora-o. Certamente ele será amargo ao teu estômago, mas da tua boca doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei. E na minha boca era doce como mel, quando porém o comi, o meu estômago ficou amargo. Então me disseram: é necessário que ainda profetizes acerca de muitos povos, nações, línguas e reis. Amém, queridos? Texto um tanto cheio de símbolos, né? Mas que nos traz uma verdade muito profunda. Eu quero repetir, portanto, com os irmãos, o finalzinho do versículo 6. Depois de existe, e 2 pontos, daí para frente. E o versículo 7. Eu quero que você repita comigo essas palavras. Eu vou dizer e vocês vão falar. Permitir que a sua voz ecoe pela sua boca, que você possa expressar essas palavras. Em nome de Jesus. Diga comigo assim: já não haverá demora. Então diga para o seu irmão: já não haverá demora. Que coisa, né? Já não haverá demora. O irmão João fala: graças a Deus que já não vai ter demora. Vai ser logo, né? Versículo 7. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. Que maravilha. Amados, essa semana eu fiquei profundamente tocado com essa porção. Eu quero ser honesto com os irmãos, que aquilo que eu vou falar hoje, embora já tenha tantas vezes falado isso aqui, por ser algo extremamente importante, essencial, mas foi algo divino. Estava em casa, e aí eu pensei, foi na terça ou quarta-feira, não me recordo bem, eu pensei comigo mesmo no meu interior, no meu coração:
O que o Senhor quer que nós ministremos no domingo que vem na ceia? Imediatamente me veio Apocalipse capítulo 10, versículo 7. Imediatamente. E aí eu li, na mesma hora peguei a Bíblia, li o capítulo todo. E fiquei ali impressionado, tocado com essas palavras. Nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus anunciado por ele aos seus servos, os profetas. Eu fiquei, portanto, ali na semana ruminando, pensando essas palavras, mas não tinha ainda a aplicação dessas palavras. No sentido de trazer essa palavra e como nós vamos colocá-la aqui hoje. Como nós colocaríamos para que essas palavras possam sair daqui desse papel e se tornar vida dentro do nosso espírito, do nosso coração, gerar em nós entendimento, gerar visão, gerar em nós uma luz tão forte, capaz de mudar o nosso viver, o nosso andar. Ontem ainda eu estava procurando por isso, procurando essa aplicação, como eu ia abordar. Li alguns livros, li comentários, eu sabia que o texto era esse, mas não sabia ainda o caminho a ser tomado. Conversei com o pastor Giovanni, falei com ele, mas ficou por isso mesmo. Aí quando foi hoje pela manhã, me veio claramente, enquanto eu me preparava para vir para a reunião, que esse texto deveria ser falado à igreja nesta manhã, fazendo uma referência ou um contraste com aquilo que nós cristãos evangélicos, e eu digo evangélico no sentido próprio da palavra, conforme se encontra na Escritura, não segundo o movimento evangélico, que difere muito da Escritura Sagrada, mas nós como cristãos, efetivamente falando, trazemos dentro de nós um equívoco muito grande, um erro muito grande do que seja vida cristã, do que seja ser um crente em Jesus Cristo, do que seja ser um servo de Deus, do que seja a vontade de Deus para nós. Isso porque esse erro que nós trazemos, ele existe porque nós viemos de outras pessoas que vieram de outras. É uma cultura que foi se trazendo e sedimentando nos nossos corações em entendimento, de maneira que quando se fala em servir a Deus e agradar a Deus, nós ainda estamos muito contaminados com um tipo de um sistema. É um sistema religioso que, se nós fizermos assim, se nós comermos assim, se nós nos vestirmos assim, se nós procedermos deste modo, então Jesus vai se agradar de nós e então ele vai nos levar para o céu quando ele vier. E aí está todo mundo lutando por ter uma vida exteriormente falando adequada, e é lógico que a vida adequada tem que existir, mas o que não pode existir é você formar ali uma forma, fazer uma forma e querer enquadrar as pessoas naquela forma, de modo que você cria uma ética cristã. A ética cristã do que fazer, do que não fazer, do certo e do errado. Aí aqueles que não se enquadram nessa forma são desviados, são pecadores, estão em pecado, porque não está na forma ali daquele sistema humano. E aqueles que teoricamente estão, porque diante dos homens se mantém uma aparência de que está de acordo com aquele padrão, aí essa pessoa agora se arroga, ou melhor, ela fica orgulhosa, pensando que ela está dentro de um padrão divino, que Deus dela se agrada dessa maneira, porque ela não come como os outros, não bebe como os outros, não frequenta lugares como outros, não faz isso como os outros, e portanto, eu sou a pessoa que Deus se agrada, e agora Deus vai me levar para o céu. Não agora, que ninguém quer ir para o céu agora, mas quando eu morrer, se é que eu vou morrer. Então dizem que o céu é muito bom, mas ninguém quer ir para lá, agora. Pessoal, o céu é melhor do que a terra? Ah, mas é muito melhor. Então, você quer ir para lá agora? Não, agora não. É porque você gosta do ruim mesmo, né? Aqui é ruim, mas o bom é ruim mesmo, né? Enfim. Mas quando nós lemos então a Escritura, o que nós encontramos? Encontramos algo totalmente diferente daquilo que se diz que é. E aí, irmãos, se libertar
desse jugo de escravidão, de usos e costumes e coisas, para que você ingresse efetivamente no propósito de Deus, é uma coisa muito penosa e dolorosa e leva muito tempo, muito tempo. Nós estamos já com 14 anos completos de ministério, de volta à palavra, estamos na casa dos 15 anos, e ainda hoje nós estamos nos debatendo, né, e discutindo coisas que, pelo menos teoricamente, já se passaram, mas que não conseguem ser tiradas do coração. Do coração. E nisso tem um grande mal. Qual é o mal? Enquanto você estiver pensando que você está adequado para com Deus, porque você não bebe, e porque você não fuma, e porque você não dança, não vai à boate, ou porque você não come isso ou aquilo, ou não veste essa roupa curta, ou qualquer outra coisa, você simplesmente, por achar que você tem um padrão ético, moral, cristão, e isso te torna adequado, você acaba se privando daquilo que Deus quer fazer. Eu não quero dizer com isso que por causa disso, então vamos beber, vamos fumar, e vamos dançar, e vamos para a boate, e vamos tocar o terror. Não, não é isso que eu estou dizendo. Gostaram do terror, né? Vamos tocar o terror, pastor. Até essa semana, conversando com alguns irmãos sobre esse tipo de assunto. Aí um irmão falou assim, pastor, agora eu estou feliz. E agora ele fez assim, né? Falei, você está certo, irmão, tem que dançar mesmo, Sofreu tanto, com tanta coisa, veio a doença, veio um problema de família, depois de tudo. A pessoa quando consegue respirar, que começa a conseguir sorrir um pouco, para, pecado. Aí castra o indivíduo, porque ser crente santo é você não se divertir, você está condenado. Você tem que viver um inferno aqui para ganhar o céu amanhã. Tem até base bíblica para isso, né? Ele que perder a sua vida. O que você está fazendo? Estou perdendo minha vida. Perdendo a vida. Não rapa nem o cabelo do sovaco. Porque senão vai ficar bonito. Vai ficar sensual. Para que não fique sensual, perder a vida, então acabou, está tudo destruído. E não é isso o ensinamento de Cristo não é esse. Jesus não veio trazer um padrão. Ele veio trazer vida. E vida abundante. Aí, conversando com esses irmãos, foi feita uma pergunta. Pastor, qual é o limite? Né? Essa pergunta quer dizer, pastor, defina aí até onde a gente pode ir e onde a gente não pode ir. De novo, o mesmo problema. Até onde? E o pior é que pergunta isso para mim, né? Aí eu tenho a tarefa de falar assim, olha, vocês vão só até aqui. Não vai mais. E o pior é que os irmãos são tão bonzinhos que é capaz que obedece. É difícil obedecer a Deus, ao homem não, é fácil. Não sei por que tem esse negócio. Mas que o homem é maior do que Deus. O homem fala, não vai, você obedece. Deus fala, não vai, você vai. Ó, estranho, não é? Mas é assim que acontece. O pastor fala, o povo, Deus fala, negócio de Deus, não conversa. Bom mesmo é a palavra do pastor. Mas vamos entender essa questão em nome de Jesus Cristo. Vamos pensar isso em nome de Jesus Cristo. Né? Para que nós possamos experimentar aquilo que Deus quer de nós. Aquilo que Deus deseja, efetivamente. Talvez você fale assim, pastor, mas então você deve estar mudando de ideia nesse sentido. Porque até pouquíssimo tempo aí, você era mais rigoroso com isso. E eu digo a verdade. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. É verdade. O ídolo foi destruído. E eu não sei nenhum problema, porque eu não estou devendo nada para ninguém, nem ninguém nada para mim. Sou servo de Cristo. Quanto mais eu puder enxergar a verdade, eu vou pregar sempre a verdade. Se algum dia eu esconder algo de alguém, não é porque eu escondi, é porque eu também não estava vendo. Por isso nós estamos aqui caminhando nessa luz. Mas onde é que está o ponto aí, pastor? É que é o seguinte, entendendo nós no início, que a salvação é pela graça e pela fé,
unicamente nada o homem pode fazer para poder ser salvo, nós pregamos isso desde sempre, aqui nesse ministério. Nunca houve mudança desse pensamento. E sabendo nós que a entrada no reino é uma questão de obras, isso está na Bíblia Sagrada muito claramente revelado, que aqueles que entrarão no reino, entrarão porque eles procederam mediante obras, né, que agradam a Deus. Nós então, o que fizemos? Pegamos os costumes que outrora se colocava para a salvação e trouxemos para o reino. Entenderam? Os costumes que era para a salvação, nós entendemos, não, o homem não é salvo por obras, então tira-se daqui. Salvação pela graça. O que a gente faz com esses costumes? Não, vamos cumpri-los para o reino. Entenderam bem? De maneira que aí o Senhor vai falando, não é assim, pessoal. Porque não são as obras que te dão direito ao reino. Entenda, não é qualquer obra que te dá ingresso ao reino. São somente as obras que de antemão foram preparadas. Não é qualquer obra, não é a tua obra, não é o teu procedimento, não é a tua moral, não é a tua, são as obras que Deus já preparou. João capítulo 3, são as obras feitas em Deus, se não for nele, se não for fruto do Espírito, da comunhão com Deus, da vida de Deus dentro de você, você pode fazer o que você quiser. Você pode doar seus bens para os pobres, você pode dar seu corpo para ser queimado, você pode falar em línguas estranhas, você pode profetizar, você pode interpretar línguas, fazer milagre, prodígio, você pode fazer o que você quiser. Se não for o amor, e Deus é amor, e o fruto do Espírito é amor, é produzir Deus em você, para que Deus se manifeste. Essas obras que nos concedem ou nos conferem o reino, são obras feitas em Deus, porque não é aquilo que você faz, é aquilo que Deus faz em você, dentro de você, por teu intermédio. É Deus se manifestando em você. Os irmãos entendem essa questão? E eu sei que nós vamos lutar muito ainda por causa disso, porque não é fácil você sair de uma cultura, algo que está impregnado, enraizado, radicado no coração. Mas pelo menos vamos nos esforçar, né? Vamos tentar compreender e vamos buscar em Deus uma vida adequada, segundo Ele, não segundo os homens. Então essas mudanças são progressos. Não é uma mudança como quem abandona o reto caminho ou quem regride na fé. É como quem avança. Porque agora nós estamos decidindo o seguinte, olha, joguem fora as suas muletas. E joguem fora a sua bengala, o seu andar. Ou você vai andar pela fé, meu irmão, ou nada feito. Ou você vai depender do Espírito ou nada feito. Porque é melhor assim do que do outro modo. Você ficar achando que está abafando. Chega lá no dia o Senhor falar, servo mau e negligente. Mas Senhor, como é servo mau? Eu pensei que o servo mau fosse o pastor Josué, porque aquele é mau. Eu não. Você não é servo mau, pastor. Está na minha frente e fica alvo das... Né? Temos que entender essas coisas. Quando nós lemos aqui, interessante que aqui a descrição inicial de um anjo, capítulo 10 de Apocalipse, e as discussões em torno da identidade desse anjo são muitas. Há muitas discussões, muitas teorias. Mas quando nós lemos aqui, logo nós entendemos, pelas chaves que estão no próprio texto, de que este anjo forte, descendo do céu, envolto em nuvem, com um arco-íris por cima da sua cabeça, o rosto como o sol, pernas como de fogo, que tinha na mão um livrinho aberto, que brada com voz de leão, que coloca os pés um sobre o mar, o outro sobre a terra, esse que jura ao eterno que já não haverá demora, é Jesus Cristo. Isso porque, embora esteja aqui anjo, mas não é de se admirar, que também no Antigo Testamento, quando o próprio Deus, por exemplo, aparece ali para Moisés, na sarça ardente,
ali no Monte Horebe, que tinha aquela sarça ali. Leia depois Êxodo capítulo 3 e facilmente você vai observar o quê? Que o próprio Yahvé ali naquela circunstância é chamado de anjo. E por que Jesus Cristo, sendo ele Deus, e então homem glorificado, Deus homem, homem Deus, é chamado de anjo, tanto no Antigo como no Novo Testamento, como é o caso de Apocalipse capítulo 10. É pelo simples fato de, neste momento, nessa visão, ele se coloca aqui como sendo o servo de Yahvé, é aquele que leva a cabo o projeto de Deus. Jesus Cristo, enquanto homem, Deus que se encarna, ele entra, segundo a economia de Deus, num plano de inferioridade ao Pai, dentro de uma hierarquia. Entenda isso. Tratando-se da economia, do propósito, ele próprio diz, o Pai é maior do que eu. Entende isso? Não em natureza. Em natureza ele é Deus pleno. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Não há de se duvidar da divindade plena do Filho. Agora, na obra do Pai, nesse projeto de Deus, ele se coloca como servo. Razão porque em Isaías ele é chamado servo de Yahvé. E como anjo do Senhor, em Êxodo capítulo 3, e aqui nós vamos vê-lo como anjo forte, é o enviado, é aquele que é comissionado a realizar algo para o Pai. Sabemos que este aqui é Jesus Cristo, e não pode ser outro, por várias razões. Uma delas é a aparência dele, o rosto como o sol, é uma descrição do próprio Cristo em Apocalipse capítulo 1. Quando ali ele é visto, por João. Temos aqui o seu brado de leão, conforme ele é apresentado como leão, em Apocalipse capítulo 5. Ele traz na mão o livro. Capítulo 5, ele recebeu do Pai o livro. E agora esse livro está na sua mão aberto. Então, este que traz o livro é o mesmo que tomou das mãos do Pai este livro no capítulo 5 de Apocalipse. Mas o que mais pode fortalecer esse entendimento é quando você compara Apocalipse capítulo 10 com o capítulo 2 do livro de Ezequiel. Porque aqui em Apocalipse há essa visão, e então João aqui é comissionado, veja no versículo 11, a pregar ainda a muitas nações. É necessário que profetizes ainda a respeito de muitos povos, nações e línguas. O que liga esse texto a Êxodo, ou melhor, a Ezequiel capítulo 2, porque lá em Ezequiel também tem uma visão, e essa visão é a visão de Yahvé na sua carruagem, que traz essa descrição, que traz em sua mão também um livro, que também dá para Ezequiel comê-lo, e é como diz, come que na tua boca será doce, no teu estômago amargo. É uma visão paralela a essa, semelhante a essa, e lá esse que desce é Yahvé, é Deus pleno. E lá Ezequiel é comissionado, aqui João também recebe essa comissão de continuar a profetizar a respeito de muitos povos. Então temos aqui a visão. Olhem agora, em nome de Jesus, contemplem isso com os olhos da fé. Desse Cristo de Deus, sendo ele o anjo da aliança, porque ele traz sobre a cabeça o arco-íris. O arco-íris é símbolo da aliança. Portanto, aqui é o anjo do concerto, é o anjo do pacto, é o anjo da aliança. Mas pastor, mas que aliança é essa? Que aliança é essa? Jesus Cristo como o anjo da aliança, o enviado da aliança, o mensageiro da aliança, o Cristo da aliança. E aí agora veja que ele desce, esse ser glorioso, o rosto como o sol, as pernas como duas colunas de fogo, com esse arco-íris sobre a cabeça, bradando como ruge um leão. Então ele desce e coloca um pé sobre a terra e o outro sobre o mar. É um ser majestoso, com um livro aberto na mão. Isso aqui é muito importante. Que livro é esse que está na mão do Cristo aqui no capítulo 10? Quem sabe? Os irmãos da quarta-feira, que livro é esse? Que é o mesmo livro de Apocalipse 5. Que livro é esse? Os irmãos da quarta-feira.
ou da internet, que está tudo lá também. É o livro da economia escatológica de Deus. Esse é o livro em que está escrito como que Deus vai consumar aquilo que Ele projetou na eternidade passada. Partamos do seguinte princípio, olhem todos para mim. Deus tem um propósito. Diga amém. Comece a construir a sua vida cristã, o seu pensar cristão, o seu falar cristão, o seu andar cristão, a partir desse ponto extremamente importante. Deus tem um projeto. Se você se esquecer disso por um minuto, você vai querer servir a Deus a partir do seu projeto cristão. E qual que é o seu projeto cristão? Aí tem vários. Tem aqueles que pensam assim, o meu projeto cristão, só que ele pensa que é o de Deus, né? O projeto de Deus, só que é o dele. É ser próspero, ser abençoado, comprar casa, Deus vai pagar minhas contas, e eu vou comprar um carro bom e tal. Esse é o projeto de Deus. Vive em função disso. Tem outros cujo projeto é curar o corpo. Some o caroço, ajeita a coluna, estica o pé, o dedo, né? Diminui a orelha, emagrece, engorda, tem de tudo. Aí vive em função, jejuam, oram, fazem vigílias, vão para os montes, 318 pastores, tudo ali vivendo 24 horas, da televisão e tudo. Deus vai curar, vive em função desse projetinho, pensando ser o projeto de Deus. Aí tem outros que pensam assim, não, o projeto de Deus é o seguinte, eu vou andar dentro desse quadrado, não posso sequer colocar um dedinho para fora do quadrado, porque se eu ficar com essa roupa, com esse cabelo, com essa cara branca, aí ele vai me salvar. Aí esse é o projeto que ele tem de vida. Vida toda. Morto, morto, morto. Você está morto. No final vai descobrir que não resolveu nada. Você perdeu aqui, vai perder lá também. Aí tem outros que colocam um pano na cabeça, um que não trabalha no sábado, outro não come porco, outro não toma café. Aí cada um vai criando os seus projetinhos. São muitos projetinhos. O projeto dos votos, dos jejuns, dos dízimos, dos compromissos, como é que é dar o nome? Dos propósitos, das campanhas. São os projetinhos. Para Deus, antes de tudo, no seu coração, Ele tem um propósito, Ele tem um projeto. Entenderam bem isso? E Ele vai cumprir, está revelado aqui. O livro que estava selado no capítulo 5 do Apocalipse, aqui no 10 está plenamente aberto. Está aberto. Ou está fechado? Capítulo 10. Cadê onde é que está aqui? 2. E tinha na mão um livrinho fechado. Um livrinho aberto. E agora, de tão aberto que ele está, fala agora, toma esse livro, come-o, devora-o. Ou seja, você é servo de Deus, você é serva de Deus, tem que tomar esse livro, onde está escrito o propósito de Deus, o projeto divino, aquilo que Ele deseja, aquilo que Ele quer realizar, aquilo que Ele vai realizar em todo o mundo, aquilo que vai glorificar o seu nome eternamente. Você tem que comer esse livro, você tem que devorar esse livro, mastigar, você tem que absorver, receber, tomar para dentro de si, que esse projeto de Deus nesse livro faça parte do seu entendimento, do seu coração, da sua constituição, da sua existência, da sua vida. Toma o livro, devora-o. Eu sei que quando você comer, vai ser amargo no seu estômago. É certo que na boca é doce. Olha que palavra, que visão, que coisa maravilhosa. Mas isso vai resultar no seu processo aqui, um amargo. Você vai sofrer, não é assim não.
vai ter que tomar decisões profundas. Você vai perder pessoas a quem você ama profundamente, mas elas não vão querer andar contigo, porque você tem um projeto agora eterno. E eles querem que você fique num projetinho. Você fala, não, eu quero ficar no projeto de Deus. Aí você vai perder pessoas. Não é simples, é amargo. Mas tem que receber esse livro, tem que receber esse entendimento. Deus, no começo, Ele estabeleceu o fim. Estamos lendo o Apocalipse, mas lembrando que isso aqui será o cumprimento do que foi planejado no começo. E agora que Deus tem essa vontade estabelecida, aparece o Filho, porque estamos falando já dentro do âmbito da economia e não da natureza de Deus. E o Filho lá na eternidade fala, Pai, estou aqui. Eu vou cumprir o teu propósito. Entenderam? Eu vou cumprir o teu propósito. O Filho diz ao Pai, eu vou cumprir todo. Eu vou cumprir o teu propósito. Quem cumpre o propósito do Pai é Jesus. Por isso Ele é o Cristo de Deus. Por isso que Ele é o Filho. Está todo mundo falando, Jesus é o Filho de Deus, mas não está entendendo por que filho, uma vez que Ele e o Pai são um. Ele é filho porque é o servo que está diante do Pai dizendo, sim senhor papai, farei tudo o que o senhor quiser. E agora, a altura já da sexta trombeta e sétima, ele vem descendo em glória, trazendo esse arco-íris que é a lembrança do pacto, não o pacto lá de Gênesis capítulo 9, ali do arco-íris do dilúvio, não. É o pacto que o filho tem com o pai de cumprir a vontade dele. O filho pactuou com o pai, está pactuado. Vocês estão entendendo? Irmãos, entenda isso, como esse livro, devora esse livrinho. Está pactuado, o filho pactuou com o pai, eu vou cumprir. Eu vou levar a cabo isso aí. É por isso que no tempo certo ele se faz carne, aí ele se faz homem. E aí no momento de acusa ele fala, pai, olha, se for possível passar de mim esse cálice, passa, mas que se faça a tua vontade, não a minha. Ele está completamente disposto a realizar a vontade do pai. E agora, a essa altura, vem ele descendo, esse arco-íris lembra esse pacto, porque o arco-íris é símbolo de pacto. E ele é o anjo do pacto, do concerto, da aliança. E ele então coloca um pé sobre a terra e o pé sobre o mar. É aquele que, lembra, onde pisar a planta dos teus pés, dar-lhe-ei por herança? Quando fala Josué, esse pisar aqui tem um sentido semelhante. É aquele que toma posse, se apropria. Vocês entenderão isso logo, logo. Nós vamos falar sobre a sétima trombeta. Quando diz, nos dias do anjo da sétima trombeta, vai se cumprir. Aí o que diz a sétima trombeta? Ele toma posse desse reino. Então ele coloca os pés e ele faz um juramento. Aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo quanto neles existe. O que o Filho de Deus aqui, o Cristo de Deus, o anjo desse pacto, ao colocar os pés na terra e no mar, o que ele diz ao Pai? O que ele diz ao Pai? O que ele diz ao Pai? Já não haverá demora. Demora de quê? O que vai acontecer que não vai haverá demora? É como que ele dissesse assim, pai, a tua vontade. Lembra, pai, lá do início? Estamos falando como homens, né? Para a gente entender isso. Você lembra lá do início, pai, lá na eternidade passada, quando o teu coração foi derramado ali, exposto o teu propósito eterno, e eu me dispus, pactuei contigo que cumpriria a tua vontade plenamente? Sim. Pois já não haverá demora, será cumprido agora. Porque séculos e séculos e séculos se passaram,
Desde então, eternidade passada, foram criados os anjos, os arcanjos, os querubins, os mundos invisíveis, os principados, potestades, poderes. Isso ainda na eternidade passada, no tempo etéreo, incontável. Aí houve a queda de Lúcifer, e houve a destruição da terra de então. E se passaram anos e anos, milhares e milhares de anos, séculos, milênios. E aí veio a recriação, Gênesis capítulo 1, versículo 3 em diante. Deus recriou tudo e criou o homem no sétimo dia. Estava tudo bem, aí vem a serpente e aí traz o pecado para o mundo dos homens. Aí o homem cai, aí começa aquela historinha não no sentido de depreciar, mas é aquela história simples, mas tão profunda, do cordeiro que é imolado em Gênesis capítulo 3. E então, ali segue no capítulo 4, Abel sacrificando o cordeirinho. Depois aparece ali Noé sacrificando. Depois Abraão, Isaac, Jacó, o povo de Israel. Na história, até vir Jesus Cristo, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A história, os tempos. E aí Cristo morre na cruz do Calvário, aí funda a igreja, estabelece, derrama seu Espírito, ali inaugura o corpo de Cristo, começa a pregação do Evangelho, as perseguições, muitos martírios. Chega a Idade Média, Idade das Trevas, aquela luta espiritual, aquele império das trevas ali, corrompendo a igreja, trazendo o paganismo, a idolatria. Vem a reforma protestante, começa a restaurar, não continua, para na metade do caminho. Aí vem os irmãos que amam uns aos outros, pregando a palavra. Depois essa igreja cai, Laodiceia se apostata, 100 anos, 200 anos. Estamos no 3º século de Laodiceia. E aí, então o livro vai começar a ser aberto. Abre o 1º selo, 2º selo, 3º selo, 4º selo, 5º, 6º, 6º selo. Quando abrir o 7º selo, ainda tem 7 trombetas. Tocar a 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª trombeta, aparece Jesus descendo. Com o rosto como o sol, as pernas como colunas de fogo, voz como de leão. Aí coloca os pés, ele firma na terra, no mar, como quem toma posse e diz: Pai, é agora. Aquilo que foi lá, tanto tempo, tantas histórias, já não haverá demora. Vai se cumprir, finalmente, a tua vontade, o teu propósito, aquilo que está no teu coração. Por isso ele diz no versículo 7, mas nos dias da voz do 7º anjo, ou seja, Pai, a trombeta 7ª vai tocar, e quando tocar, cumprir-se-á. Pronto. Cumprir-se-á. O quê? O mistério de Deus. É um mistério. A religião cristã evangélica não é mistério. Olha que está o mistério. Cabelo comprido é mistério. Campanha é mistério. O propósito de Deus é mistério. Pastor, mas e aí? O que vai se cumprir ali na 7ª trombeta, que é o cumprimento da vontade do Pai? Esse mistério. Vamos ver esse mistério? Vamos permitir que o anjo toque a trombeta para a gente olhar lá? Vamos olhar? Só ir para o capítulo 11, versículo 15. O 7º anjo, não está aí? Volta no 10, 7. 10, 7. Mas nos dias da voz do 7º, então vamos para a voz do 7º anjo. Amém, queridos? Não diz que quando o anjo tocar, a trombeta vai se cumprir? Sim ou não? Então olhe para a trombeta e você verá o mistério da vontade de Deus aqui revelado. Porque é dito que ao tocar se cumpre, vamos ver, porque está revelado esse toque. O 7º anjo tocou a trombeta. Amém? Já tocou a trombeta? Já tocou? É porque os irmãos aqui são tão assim já, que os irmãos já estão lá, né? Não, é lógico, o texto diz o anjo tocou, portanto,
de acordo com o texto, tocou. Mas vamos entender que ele tocou segundo a visão. João, ele é transportado para frente no tempo. E ele viu o toque. Mas nós estamos ainda aqui. Para João, tocou, ele estava lá. No seu arrebatamento, não estava? Mas isso para nós ainda está por tocar. Mas o importante é que, sabendo nós que tocou para João lá, ele nos diz antes de tocar, como será esse toque. E o que esse toque proclama. Então nós temos o que? O Apocalipse, o que é a revelação. O sétimo anjo tocou a trombeta. E houve no céu grandes vozes dizendo. O que acontece? Quando toca a trombeta, o que as vozes nos céus dizem? Estão entendendo? Quando toca a trombeta, aí os céus declaram: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo. E ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos que se encontram sentados no trono, diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Então, o mistério de Deus se cumpre quando esse reino de Deus e do Cristo é totalmente tomado e assumido. E então esse será o momento em que os céus e a terra não mais estarão separados, no sentido de nós não contemplarmos o mundo espiritual e estarmos como que condenados a viver aqui sem esse acesso ao mundo espiritual. Nessa ocasião, quando o reino do mundo se tornar do nosso Senhor, céus e terra serão uma coisa só. Você vai contemplar aquilo que hoje seus olhos não podem ver. Esse véu que hoje ainda separa, no sentido de que nós não podemos ver, isso vai se rasgar. E então esse mistério de Deus que se cumpre por ocasião deste reino que se manifesta, ele inclui muitos mistérios aqui dentro. O mistério de Deus tem muitos mistérios. Porque esse reino, para ele chegar a ser reino, ele inclui, por exemplo, o mistério do reino dos céus. Ou os mistérios do reino dos céus de Mateus capítulo 13. E quando falamos dos mistérios do reino dos céus, e aqui você entende por que nós falávamos agora há pouco a respeito dos projetinhos e do projeto de Deus, é que quando você olha para os mistérios do reino dos céus, ali você está presente. Porque ali é dito que veio o semeador, é a primeira parábola dos mistérios do reino dos céus. E ele começou a semear a palavra. Observa que ele não vem perguntando para as pessoas se elas estão dispostas a viverem uma ética, um costume, uma moral cristã. Ele semeia no coração. Em nome de Jesus, entenda isso. Permita-se ser ministrado. Ele semeia a semente, que é a palavra do reino. Por que o semeador semeia a semente? Porque não fala de um grande professor, doutor, que reuniu o povo numa sala de aula, para dar uma aula, uma exegese a respeito desses mistérios. Não, é o semeador. Olha que coisa mais singela, mais simples. A figura de um semeador que sai jogando semente de vida. Ele diz: eu vim para que tenham o quê? Como é que começam esses mistérios? Porque esse reino aqui não é um trono e uma coroa, mas é Cristo e o seu povo reinando organicamente sobre toda a terra. É quando o domínio
definitivamente será tirado plenamente, efetivamente, das mãos do maligno. E como diz, de fato, ele assumiu o grande poder e passou a reinar. E os vencedores reinando com ele. Mas como é que acontece isso aqui? Começa com um semeador que coloca no teu coração a semente. Semente de regeneração. Novo nascimento. O novo nascimento é um mistério. E faz parte do mistério de Deus. Então veja, o Senhor nos fez nascer de novo. Ora, em que consiste a obra de Jesus Cristo? Em 2 pontos fundamentais. Primeiro, ele veio morrer. Ele veio para morrer. Segundo, ressuscitar. A morte e a ressurreição são os 2 pilares da obra que o Filho realiza para o Pai. Na morte, ele destrói o velho homem, a velha criação. Ele diz assim, olha, não serve. A velha criação não serve. O velho homem, que é o primeiro homem, Adão, não serve. A sua moral, que é sua, humana, é da carne? É carne, não serve. A sua bondade não serve. Porque ele veio fazer o quê? Crucificar, e sepultar, e destruir. Diga amém. Agora, quando ele ressuscita, e aí a sua própria humanidade ali representa toda a nossa humanidade, é dito que ele, ao ressurgir, ele foi gerado pelo Pai. Quando diz, tu és meu filho, eu hoje te gerei, conforme a interpretação de Pedro em Atos, de Paulo, né, em Atos capítulo 13, é a ressurreição de Cristo. Ali foi gerada uma nova humanidade. O que Deus quer? Que você coma ou beba de um jeito, ou que você seja gerado novo homem? Os sistemas dos homens, das religiões dos homens, esses projetinhos dos homens para Deus, eles não promovem uma nova vida. Eles promovem sempre um novo comportamento. E aí você se enquadra ali, no comportamento. Mas você continua sendo velho. Porque o que é nascido da carne é o quê? E se você maquiar a carne? Colocar formol na carne. Taca formol. Botox. Faz progressiva. Pinta os olhos. Jequiti. Carne. Taca perfume. É carne. Um vestidão longo. Não mostra nem o tornozelo. Uma burca. É carne. Só come alface. É carne. É da casa para o serviço. É da casa. Carne. Não dança nada. Quem vê assim pensa que eu danço, né? Todo. Carne. Não serve para nada? Nada, 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 nada. Jejua o dia inteiro. Porque o que é nascido da carne, importa-vos nascer de novo. Nova vida. E essa vida não é a vida de um jacaré, nem de um macaco, nem de um cavalo, nem de uma planta, nem do próprio homem, mas é a vida de Deus. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos, entenda, serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram da carne, nem da vontade do homem, nem do sangue, mas nasceram de Deus. E agora começa um processo orgânico de cura, de transformação. Deus vai tirando elementos do velho homem e acrescentando Cristo, como diz o apóstolo Paulo, até Cristo ser formado em vós. E na medida que Cristo vai sendo formado em nós, nós vamos nos tornando parecidos com Ele. Aí nós vamos amar as pessoas como Ele ama.
Vamos socorrer como ele socorre, vamos olhar como ele olha, vamos comer como ele come, beber como ele bebe, dançar como que ele dança. E se ele não dança, nós também não dançamos, porque somos semelhantes a ele. Mas não é uma doutrina, não é um quadrado, não é um engessamento, é vida. Porque os pássaros voam, porque a sua vida é de voar. Agora você tenta voar, coloca um par de asas e pula de um prédio. Você vai morrer. Você não vai voar. Mas se você tiver a vida de um pássaro, você voa. Amém? E aí o pássaro vai querer nadar? Ele não quer nadar porque a vida dele é de pássaro. Então não se preocupe com as coisas. Não se preocupe com a roupa. Não se preocupe com a bebida. Não se preocupe com o jogo. Com nada. Para de falar dos outros, de si mesmo. Para de ficar com esse olhão grande, vigiando o povo. E comece a pensar, eu preciso que esse mistério do novo nascimento me tome a tal ponto que eu seja transformado à semelhança de Cristo, porque Ele habita em mim, até o ponto de todos nós chegarmos à plena estatura do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, ao pleno conhecimento de Deus. É outra coisa, queridos. Tem nada a ver com nada disso aí. Por isso, é que cada pessoa que agora é gerada, vai formando o quê? O reino. A igreja, ela é o reino e não é o reino. Ela é o reino até o ponto que Cristo habita em nós. Mas ainda tem muita coisa em nós que não é Cristo, que somos nós mesmos. Coisas da Paraíba, do Ceará, das culturas. E essas coisas que não são Cristo, não é reino de Deus. Mas quando todos nós vamos sendo trabalhar desse reino, vai crescendo em nós, e então nós vamos nos manifestar com Cristo aqui nesse último tempo. O tempo meu acabou, mas que os irmãos saibam que esse mistério de Deus é primeiramente o novo homem. O novo homem. Este é o mistério. E quando esse novo homem se manifesta e reina, então o reino é um mistério. O novo homem é um mistério, o reino é um mistério, o que inclui vários outros mistérios, como o mistério da ressurreição, porque a ressurreição nada mais é do que aqueles que morreram, então eles ressuscitarem, agora incorruptíveis. E é o mistério da transformação, quando diz o apóstolo Paulo no capítulo 15, não quero que ignoreis este mistério, que nem todos dormiremos, mas transformados seremos. E esse mistério o que é? É essa transformação nossa em novo homem, em uma criatura plenamente nova, que é Cristo, que é o Cristo coletivo de Deus que vai reinar. Meu tempo não é mais suficiente, mas que os irmãos tenham isso. Outra vez nós vamos falar mais desse capítulo. Tá bom? Guardem isso no coração. Não fique triste comigo. E nem com raiva de mim. Mas é exatamente isso. Nós estamos nesse processo de iluminação, de clarificação. A luz do justo é como a luz da aurora, que vai crescendo mais e mais, aumentando até de tornar-se dia perfeito. E nós já conseguimos ver uma luz bem forte. Amém? Se nós formos por esse caminho, vamos chegar lá.